mas você não confia naquele líder do seu partido, você não confia que ele fará um bom pleito, que ele defenderá o tempo todo os seus princípios. Então, por isso, você pode se abster, sim, e uma forma de abster, eu entendo, que é uma forma política de você se manifestar. Os governantes, eles são levantados para combater os que praticam o mal. Assim a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 13 e 14. Então, os governantes, eles precisam ser levantados, serem apoiados para combater o quê? Toda prática do mal. E o que é a prática do mal? A prática do mal não é só combater a violência, combater o roubo, combater o tráfico, mas também combater o princípio do mal sobre o bem. O mal aqui está representando todo levante, todo governo que vai contra a palavra de Deus. A principal função do mal é ir contra o quê? A supremacia de Jesus Cristo como o Deus Salvador, o Deus Criador, o Deus encarnado, e a supremacia da sua palavra, dos seus princípios, das suas normas. O mal, ele vai sempre combater a Bíblia, ele vai sempre combater Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo deve ser derrotado, deve ser combatido, deve ser atrapalhado. Isso é o pensamento do mal. Então, para nós cristãos, nós temos que pensar assim, o que mais... o ideal seria que nós tivéssemos um partido completamente comprometido com Deus e sua palavra, com os princípios da palavra de Deus, mas ainda não temos esse partido. O ideal seria que nós estivéssemos vivendo de acordo com o Velho Testamento, onde as lideranças eram levantadas segundo a vontade de Deus e eram encorajadas e ensinadas a obedecer toda a lei de Deus. A gente viu que Deus levantou liderança, desde Abraão foi uma liderança entre o seu povo, entre aquele início da nação judaica. Depois veio Moisés, né? Como um representante legal mais formal, digamos assim, porque Deus entrega as normas, as leis que a sociedade, que o povo, que a nação deveria obedecer. Ali é institucionalizado mesmo a política da nação, do povo de Deus, né, com os mandamentos que Deus entrega para Moisés. Moisés é um líder formado por Deus, e um líder exemplar no sentido de obedecer a palavra de Deus, obedecer os governos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Ele não questiona com Deus, pelo contrário, ele conversa face a face com Deus, recebe de Deus toda a orientação, e assim ele faz a sua liderança política diante do povo com base no que Deus estabeleceu. Ele ensina o povo em si é que rebelou-se, né? Aquela geração que saiu do Egito, contendeu com Moisés, quis tirar Moisés do poder, levantou afronta às leis de Deus, de amar a Deus, de cultuar a Deus, de buscar somente a Deus. E Deus teve que, sem dúvida, disciplinar e corrigir aquele povo, a ponto de somente 2 homens daquela geração poderem entrarem na terra prometida, que era Josué e Caleb. Somente esses 2 homens compreenderam e se submeteram à liderança de Deus, ao governo de Deus, ao reinado de Deus, à política de Deus. E esses 2 homens foram recompensados e entraram, e Josué recebeu do próprio Deus a capacidade e a autoridade de assumir a posição de Moisés, uma vez que Moisés já tinha envelhecido e já ia partir para o Senhor. Moisés ensina, passa para Josué todos os princípios da palavra de Deus, encoraja ele, fala para ele continuar obedecendo a Deus, andando com Deus, submisso a Deus, sendo governado por Deus, e assim ele teria um sucesso até maior do que ele mesmo. E isso aconteceu. Josué é um verdadeiro exemplo de liderança, de político, de temor a Deus, que lutou pela causa
do povo, que lutou para estabelecer a nação de Israel, para que Israel fosse uma nação existente, permanente, produtiva, e que o povo pudesse ter uma nação forte, um lugar chamado seu. É isso que o governante deve preservar. Ele deve preservar a nação, fazer com que a nação se desenvolva, com que a fome, a pobreza, a desigualdade, o sofrimento deixe de existir e, acima de tudo, obedecendo os princípios da palavra de Deus, não contendendo com Deus, porque deixar Deus de fora da sua forma de governo, da sua carta política, dos seus comandos políticos, é perda, porque você vai estar afastando aquele que pode te dar sabedoria, aquele que pode te dar capacidade, autoridade, permanência, um legado para você deixar para a sociedade, para a sua nação e para seus filhos, para os seus netos. Fazer uma política, um governo dissociado de Deus é perda, é se aliar com o mal, é afastar aquele que pode te capacitar e te dar plena governo. E Deus fala, por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como soberano, como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então o governo, ele é levantado por Deus para punir, para castigar, para corrigir os que praticam o mal. O mal é tudo aquilo que é levantado contra o bem. E o bem está na pessoa de quem? De Deus. E onde nós conhecemos Deus? Na sua escritura, nos seus testamentos, nos seus mandamentos, que é a Bíblia. Não adianta a gente questionar a Bíblia como um livro, um mero livro de homens. Ela está aí provando há milhares, né? Porque o mundo já tem 6.000 anos, que ela é a palavra de Deus. Ninguém consegue escrever a forma como a Bíblia é escrita, a forma como a Bíblia é desenvolvida e como é inquestionável que tudo que está escrito tem acontecido, já aconteceu, está acontecendo e acontecerá no futuro, quer a gente se submeta ou não. Então, os governantes, eles são levantados em primeiro plano para combater o mal. O mal o quê? Tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. Então, o meu governante, ele precisa ter essa visão para eu apoiá-lo. E se ele não tem, então eu vou ter que pedir a Deus. Deus, levante governantes que combatem o mal. Mal qual? Aquele que se levanta contra os seus princípios, contra os seus valores, contra o que o Senhor diz. Porque toda a nação que não é governada pelos princípios de Deus, gente, pode observar. Observem como elas vivem, observa como é a natureza, como é a geografia, como é a economia, como é a política, como é o pensamento, o sistema de crença, como é o emocional dessa sociedade. Veja o que acontece na Índia. Você admira a Índia, você deseja morar na Índia, não como povo, mas como estrutura governamental, política. A China, por mais próspera e economicamente que ela esteja, mas você quer viver submissa à forma de pensar do governo chinês, como eles fazem com aqueles que divergem, que têm opinião diferente de si, que não obedecem cegamente às suas leis, os seus comandos, como eles tratam essas pessoas. Você tem desejo de viver? Você deseja viver na Rússia? Olha como está a Rússia atual. O povo, como é que o povo está vivendo? Eles têm participação nas decisões de entrar em guerra, de fazer guerra, correndo risco de uma destruição iminente total do seu povo por provocar contendas, briga, guerra. Você tem vontade de viver num regime em Cuba? Você tem vontade de viver naquela realidade de pessoas vivendo ainda com um mínimo
sendo oprimidas, na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela. Então, o mal, ele sempre vai prevalecer quando o bem não é respeitado. E esse bem, vamos traduzir, vamos falar às claras o que é o bem. O bem não é só fazer uma ajuda ao próximo. O bem, primeiramente, é reconhecer Deus como existente, o Criador, o Salvador, o soberano, o que detém toda a capacidade, todo o governo, toda a sabedoria. E assim conhecer o que ele diz, o que ele estabelece como princípio para uma nação, como um princípio individual de vida, que está escrito na palavra de Deus. Então, o mal deve ser combatido. Todo mal contra Deus e seus princípios deve ser combatido. E Deus ainda continua falando aqui, em 1 Tessalonicenses 5:21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Nós temos que pôr à prova. E pôr à prova, você precisa ter conhecimento do que o seu governante, do que o seu candidato, ou se você é candidato, do que você defende como verdade. Qual é a sua carta de proposta? O que você crê? O que você defende? E se você percebe que não é bom, que não está de acordo com os seus valores, com os seus princípios, que deve ser o princípio regido pelo Senhor, na verdade não são os seus, são os de Deus, que você concorda e diz sim. Se não é, então não deve ser bom e deve ficar separado disso. O candidato pode ser legal, carismático, simpático, até pode ter vontade de fazer o bem para o mais necessitado, melhorar a sociedade para que todos andem o máximo possível bem. Mas se os seus planos não são definidos ou seus planos estão desajustados com o que você entende, com o que a palavra de Deus fala, de bem comum, ele deve ser afastado. Gente, não há governo sem Deus. Todo governo que afronta Deus e a sua palavra, ele se torna autoritário, ele se torna injusto, ele se torna opressor, ele se torna ditatorial, ele se torna realmente mal. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir fazer o bem que ele deseja, porque ele está dissociado do próprio bem, que é o próprio Deus e a sua palavra. Então, cabe a nós sermos humildes. Humildade é isso, é reconhecer. Eu não sei, mas eu sei quem sabe de tudo. E eu vou me submeter a este que sabe de tudo. E este que sabe de tudo não é outra pessoa que não seja o próprio Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho se encarnou, é Jesus Cristo. A segunda pessoa, digamos assim, da Trindade, né? Porque os três são em primeiro, se pudéssemos falar assim, mas são três. Ele nasceu aqui na terra, ele se tornou homem, Deus encarnado. Ele trouxe todo o conhecimento de Deus necessário para que nós pudéssemos e possamos hoje viver de acordo com a vontade de Deus. E uma vez que a gente se alinha com Deus, que a gente se submete a Deus, você vai começar a ver as coisas fluir, a prosperidade chegar. Olha as nações que tiveram uma base cristã, como elas são. Elas podem até ser destruídas por desistir de andar com Deus, por deixar que outros tipos de ideologia, de princípios, revoguem os princípios da palavra de Deus. A gente tem visto isso. Nações que antes andavam de acordo com Deus e alcançaram um apogeu, uma prosperidade, uma paz, uma beleza. Gente, eu já estive, graças a Deus, conhecendo a Europa. Que lugar lindo, que natureza linda, que verde maravilhoso, que estrutura que eles tiveram aí na Idade Média. Eles tiveram antes mesmo, né, quando os reis ainda temiam a palavra de Deus, quando os reis ainda buscavam a orientação de Deus. Que apogeu, a gente percebe, pelos seus castelos, pela sua arquitetura, pela sua educação, integridade, beleza. O
quanto eles tiveram sucesso e prosperidade enquanto estavam debaixo de um regime, de um governo que honrava a Deus. E a gente percebe, infelizmente, que hoje eles vivem do passado, dessa glória do passado. Eles não tiveram uma glória renovada. Eles vivem para mostrar, olha como nós éramos, olha a nossa arquitetura do passado, olha como os nossos reis viviam, como o nosso povo vivia. Então, se você vai na Europa, você vai ver a história do passado deles. Você não vê a história moderna, contemporânea. Por quê? Porque eles, infelizmente, começaram a dissociar a política de Deus no sentido de se submeter completamente ao regime de Deus. O Brasil, a gente ainda não teve uma realidade assim de um regime totalitário, um regime de totalitário no sentido assim de submisso a Deus, né? Totalmente submisso a Deus. A gente até defendeu alguns princípios mínimos da palavra de Deus para sustentar uma sociedade, como valores da família, valores da fé cristã nas escolas. Mas o que se observa? Que com essa crescente de que o homem não, o Estado, as escolas, a política não tem que falar de Deus, não pode andar com Deus, e inclusive trabalhar contra os princípios da família, de Deus, a gente tem visto um perigo iminente para o Brasil, de que é mergulhar num retrocesso terrível. A sociedade brasileira já poderia estar num processo de apogeu, de prosperidade, de avivamento, né, de beleza, né, de tirar o máximo possível aqueles da linha do sofrimento, da pobreza, mas desde que estivéssemos andando segundo a palavra de Deus. Então, nós precisamos compreender esse versículo aqui, ó. Tens tu fé? Tens tu fé? Você tem fé? Tenha para ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos 14, 22. Aquilo que eu aprovo não pode me condenar. Eu posso até não fazer, mas também aprovar o que outros fazem contra Deus e contra a sua palavra vai me condenar, ainda que eu não faça e somente aprove. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê realmente firmeza nesses últimos tempos, para sermos cristãos, ainda que políticos, mas acima de tudo, cristãos, verdadeiros e autênticos, obedientes à palavra de Deus. Graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um. Querido Deus, venha nos tomar, nós somos seres políticos, porque político é aquele que defende uma causa, aquele que tem princípios e valores. E nós temos os teus princípios e valores, Senhor. Nos ajude, meu Deus, nessa sociedade a sermos políticos verdadeiros, se como candidatos ou como votantes. Nos ajude a votar corretamente, escolha para nós aquele que pode nos governar, seja como prefeito, como governador e como presidente, e até vereador, que também faz parte desse mundo governante. Senhor, tem misericórdia de nós, nos dá sabedoria. E se necessário for, que a gente abstenha, que seja por uma decisão também em defesa do Senhor e da sua palavra. Perdoa-nos e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.